Fala galera, aqui quem fala é o professor Daniel e o Mundo da Física para você. Vamos gravar aqui a aula 2 de polinômios. Hoje vamos falar sobre termos semelhantes, grau de monômio e adição e subtração com monômios. Então vamos à aula e toca aí a vinheta. Então, essa parte que a gente vai analisar com vocês agora são os termos semelhantes de um polinômio, certo? Então, termos semelhantes são aqueles que vão ter as mesmas partes literais, ou seja, o mesmo expoente e a mesma variável, tá? Então, olha lá. Então, é aquele mesmo termo que vai ter o mesmo expoente, tá? Nesse caso a parte literal, e a mesma variável, ou variáveis no caso. Então, a gente colocou aqui para você um exemplo. Por exemplo, nós temos aqui a mesma variável, né? Mas a gente percebe que os expoentes elas são diferentes. Ou seja, aqui é 2 e aqui em cima é 1. Então, a gente afirma que eles não são semelhantes. Tá? Não são semelhantes. Para ser semelhante, tem que ter a mesma parte literal. Tá? Ou seja, tem que ter o mesmo expoente e tem que ter a mesma variável. Beleza? Olha esse outro exemplo. Repara que aqui, novamente, ó, aqui é a mesma variável. Tá? Aqui, ó, aqui é a mesma variável, né? X, aqui é y, aqui é y. Só que, novamente, difere porque aqui é x ao quadrado e aqui é 1. Basta você ter, quando você tem ali duas variáveis naquele termo, naquela parte literal, você analisa o seguinte: tem que ter a mesma variável e o mesmo expoente. Então, aqui é 2, certo? Aqui é 2 e aqui é 1. Então, não são semelhantes, tá? Não são semelhantes. Olha lá. Então, a gente colocou aqui para você aqui ao lado. Agora a gente tem um outro exemplo. Repara que agora você tem x ao quadrado, x ao quadrado. Por enquanto ainda são semelhantes. Aqui, ó, aqui é b, aqui é b. Então a gente pode afirmar que esses dois termos eles são o quê? Eles são semelhantes, tá? São semelhantes. Beleza? Vamos pegar outro exemplo aí, ó. Por exemplo, 3x ao quadrado e menos 7x ao quadrado. Aí talvez você pergunte assim, professor, e a parte numérica? Esquece a parte numérica. Para ser semelhante, você sempre vai partir do princípio olhando sempre a parte literal, tá? Então aqui, ó, aqui é x ao quadrado e aqui é x ao quadrado. Então a gente pode afirmar que eles são semelhantes, ou seja, tem a mesma variável e o mesmo expoente, tá? Mesmo expoente, tranquilo? Vamos agora falar sobre o grau de monômio, tá? Para você determinar o grau de monômio, basta você somar os expoentes até então envolvidos na parte literal, beleza? Olha lá então. Nesse caso, a gente colocou para você 7x à quinta. Então, nesse caso, como ele possui apenas uma variável, então né, a gente pode afirmar que ele é um monômio de quinto grau. Ou seja, o que vai determinar se o grau desse monômio vai depender justamente da resultante da somatória desses expoentes dessas variáveis. Como eu só tenho apenas uma variável aqui, ele vai determinar para mim o grau maior, nesse caso, é um monômio de quinto grau. Beleza? Olha lá então. Agora a gente mudou um pouquinho. Ó. Por exemplo, eu tenho esse monômio, que é 3a ao quadrado, t à quarta e c. Muito cuidado que eu tenho aqui um elevado aqui em cima, aqui no nosso c. Tá? Agora nós temos três variáveis. Então, nesse caso, eu vou ter que somar os seus expoentes. Então, nesse caso aqui, a gente soma aqui 2 com 4 e 1, como a gente colocou aqui no canto. Ó. Somando, a gente vai ter 7. 2 mais 4, 6, com mais 1, 7. Então, a gente pode afirmar que esse polinômio ele é de sétimo grau. Tá? Lembrando que o monômio ele é um polinômio de um termo só. Beleza? Olha o seu outro exemplo agora que a gente colocou aqui para você. Né? Novamente, você tem três variáveis. Ó. Três variáveis nesse mesmo termo, então a gente vai somando esses expoentes, teremos, né, somando 6 mais 3, 9, 9 mais 2, isso vai dar 11. Então a gente afirma que isso é um monômio de 11º grau, ou grau 11, que a gente pode chamar também, beleza? E para finalizar esse primeiro momento, vamos falar da adição e subtração com monômios, tá? Talvez você pergunte assim, olha, colocamos essa expressão algébrica, né? Repara que essa expressão algébrica ela também é bagunçada. Então, existem alguns passos que a gente vai mostrar para você até então seguir, tá? Então, olha lá. Então, primeiramente, primeiro passo você deve procurar os termos semelhantes. Agora há pouco nós vimos, termos semelhantes são aqueles que vão apresentar a mesma parte literal, tá? Mesma parte literal.
Então, depois que você procurou, olha lá, a gente ampliou aqui para você analisar com calma. A gente vai procurar o primeiro termo, que é o nosso 3x ao quadrado. Então, vamos procurar, acho que marcou aqui, né, com círculo, e vamos ver quem é semelhante a ele. Então, se você perceber que, ó, aqui é 6a, né, aqui é menos 9, aqui é 3, eu tenho 7x ao quadrado, ó. Então, eu tenho x ao quadrado com x ao quadrado do 3, então a gente afirma que eles são semelhantes. Então, ou seja, já procurei. Vou agora para o próximo termo, que é o 6a. Então, vamos ver quem é semelhante ao 6a. A gente colocou aqui um retângulozinho para representar a nossa procura, né? Para não misturar ali. E repara que eu tenho um outro semelhante a 6a, que é o nosso a. Tá? Novamente, termos semelhantes são aqueles que têm a mesma parte literal. Tá? E nós temos aqui o 9. Ó. O 9 que é o termo dependente, não tem uma variável, não existe nenhuma variável com ele. Tá? E nós temos aí o 3. Depois que você procurou, você vai agrupar, ou seja, agrupando, você vai colocar eles num cantinho, né? Cada um com o seu termo semelhante, para que você possa, no último passo, que é resolver, tá? Olha lá, então, já agrupamos, né? Colocamos aqui para você o agrupamento, né? Tá? Aí a gente vai resolver, né? Mas antes, ó, estamos resolvendo esse agrupamento, ou seja, do x ao quadrado. E vamos resolver também o agrupamento do a, que é o 6a mais a. Depois a gente vai resolver o termo semelhante, que no caso é o termo independente, que é o menos 9 e o mais 3. Então, se você somar somente a parte numérica, tá? Muito cuidado aqui, tá? Quando você tem resolução com polinômios, tá? Muito cuidado porque às vezes as pessoas têm um costume de faz a operação normal da parte numérica, mas quando chega na variável, né? Você acaba somando 2 com mais 2, 4, professor. Pronto, resolvi a questão. Não, muito cuidado. Você só vai fazer isso lá na frente quando vai aparecer operações com multiplicação e subtração. Que você ou vai somar os expoentes, se for uma multiplicação, ou você vai subtrair os expoentes, nesse caso, se for uma divisão. Muito cuidado aqui, tá? Então, nesse caso aqui, na adição e subtração, você só vai conservar as partes de iteração iguais. Então, nesse caso, a gente só vai somar a parte numérica, ou subtrair no caso. Então, eu tenho aqui, ó, 3 com 7, e isso vai dar 10, tá? Isso vai dar 10. Somando aqui, ó, 6, aqui na frente é 1, né? Isso vai dar 7, 7a. Operando aqui, ó, menos 9 com mais 3, isso vai dar 6, 6 negativo, porque o sinal maior é do nosso 9, tá? Certo? Olha lá, então. Então, de acordo com a gente resolveu, somente a parte numérica, depois que você procurou, agrupou e resolveu, é para que a gente colocou aí cada um no seu devido lugar. Então, 10x ao quadrado mais 7a menos 6. Tranquilo, galera? Na próxima aula, a gente vai mostrar para você uns exercícios que a gente vai aprofundar melhor essa questão que a gente mostrou aqui para você. Tá certo? Muito obrigado e até a próxima.